Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Propaz Enem Digital aqui na TV Cultura. Essa aqui é uma ferramenta a mais para você que está estudando para o Enem 2017. E no programa de hoje a gente vai ter professores magníficos mais uma vez para ensinar vocês redação, por exemplo, com o Marco Antônio. Ele que vai dar algumas dicas de redação e possíveis temas do Enem 2017. Também tem o Ricardo Ribeiro de Matemática, que vai falar sobre análise combinatória. E para encerrar o programa, Júlio Charcha, de História e o regime militar no Brasil. Então, boa aula! Boa noite, galera. Boa noite, boa noite. E aí, vamos começar então com esse papo da redação, que é, a meu ver, um grande desafio que os alunos enfrentam aí e também motivo de preocupações. Só que hoje nós vamos dar aquelas dicas para que você não tenha nenhum medo, nenhum receio e faça sua redação de forma tranquila, serena e, claro, tire a nota 1000, tá? Bom, qual é o papo aí? Vamos começar com as dicas de redação do Enem, tá? O que são essas dicas aí? Nós vamos listar para vocês hoje uma série de situações onde você pode pensar, anotar, produzir em casa e treinando para que você não cometa nenhum erro na redação do Enem. Bom, as dicas que nós temos aí, a primeira, quais são? Toda vez que a gente vai fazer alguma proposta de redação, principalmente no processo da intervenção, os alunos, quando vão chegar no final do texto, o que eles pensam? Precisamos fazer uma proposta de intervenção. Mas, logo no início lá da prova, existem aquelas regras que não podem ser transpostas ou não podem ser violadas. E uma delas, quais são? Que você não pode violar os direitos humanos. Então, qual é a primeira dica em relação a isso daí? Quais são as 5 principais regras que nós temos que pensar para não cometer esses erros? Bom, o Enem estabelece que tanto de forma explícita ou deliberada, ou seja, sem estar percebendo que está acontecendo esse processo, você não cometa esses erros, ou melhor, fira os direitos humanos. E aí estabelece 5 situações bem básicas que você tem que prestar muita atenção. Qual é a primeira? Qualquer situação em que haja uma proposição de tortura, seja ela qual for. Por exemplo, quando teve um tema de redação do Enem que falava sobre a questão da violência contra a mulher, muitos alunos, e alunas principalmente, na hora de fazer a exposição, preocupados ou em algum momento com algum tipo de revolta, colocavam situações onde eles colocavam, sem perceber, situações de tortura para aqueles que praticavam a violência contra a mulher. Isso é de forma o quê? Deliberada. Então, qual é o papo? Pensar muito no que vai fazer, muito no que vai escrever em relação à questão da tortura. A outra é a questão do genocídio. Genocídio e etnocídio, ou seja, uma está envolvendo aí a questão da situação étnica, que você não pode estabelecer nenhuma violação a essa questão, porque isso, para o corretor, é visto como um ato máximo de violência. E a outra, a quarta situação, é sobre o racismo. Ou seja, fazer qualquer situação, qualquer menção explícita ou não em relação ao racismo. E um tema que é muito assim forte hoje em dia, qual é? A questão que envolve a homofobia. Seja por brincadeira, seja por citações de música ou de alguma situação em que seja de forma implícita, não pode fazer nenhum tipo de citação em relação à homofobia. Essas 5 situações levam o candidato diretamente para tirar o quê? A nota 0. Tá? Bom, como estamos falando de proposta de intervenção, situações que levam o aluno a tirar nota 0, aí o cara fica pensando, cara, a estrutura do texto. Como é que eu posso fazer uma estrutura boa, coerente, para que eu não possa perder nenhum tipo de ponto? Bom, aí a melhor forma de fazer qual é? É colocar uma folha de redação em branco e começar a trabalhar essas ideias. Então vamos lá. Todo tema de redação, ele vai te dar sempre uma problemática, onde você vai ter o quê? Uma situação em que você vai ter que identificar a causa do problema para que você possa apontar as possíveis soluções para esse problema. Só que aí, qual é a situação?
Quando o aluno começa a ler a proposta de redação, ele lê o tema, acaba confundindo o que é a causa do problema e o que é a consequência. Qual é a dica, então? Identificar aquilo que leva, origina o problema, que são chamadas de causa. É em torno dessas causas que o aluno tem que fazer o quê? No seu primeiro parágrafo, a sua estrutura de tese. Como assim, professor? O número de linhas que é sugerido não pode ser um número muito extenso, porque você tem aí 30 linhas para fazer. Então, qual é a primeira dica? Escolher e treinar, mesmo assim, excessivamente, em treinar em 7 linhas. Só que tem que estar claro na cabeça do aluno. Esse primeiro parágrafo aqui é o parágrafo que nós chamamos de tese. Não há necessidade de ter nenhuma preocupação com o título ou sem o título na redação, mesmo porque ele não é uma situação de eliminação. Então, qual é a dica? Primeiro, buscar uma citação de algum filósofo, de alguma música, de algum poema. No passado, na proposta de redação que falava sobre a questão sobre a religião, uma aluna que tirou nota 1000, ela fez uma citação de Machado de Assis. Ela colocou um título e pegou o último capítulo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas e fez o quê? Ela mencionou a referência no qual ele dizia que ele não iria deixar nenhum herdeiro, porque a sociedade no qual ele criticava era uma sociedade cheia de defeitos, de mazelas. E o que foi que ela fez? Ela pegou esse contexto do Machado de Assis e trouxe para a introdução, ou seja, ela citou uma obra de literatura. Logo em seguida, qual é o papo? Pegar essa citação e relacionar com a proposta, ou seja, com o tema que a redação te deu. E finalizando, identificar o quê? As causas, as 2 causas do problema. Identificou isso? Pronto. Primeira parte, citou. Segunda, relacionei com o tema de redação. E a última parte, lá por volta da 5ª, 6ª, 7ª linha, você explicita a sua tese. Qual é o papo então aí? Você não pode continuar o teu texto sem você deixar claramente o que você está propondo para fazer, para abordar em relação à tese. Feito isso, perfeito. Quais são os próximos passos? Você tem aí 2 parágrafos de argumentação. Qual é a situação que é avaliado pelo corretor? Ele quer ver um grau de autoridade que você tenha na hora de escrever. Então, veja bem, se você já deixou as 2 situações que são a causa do problema no primeiro parágrafo, lá na situação de tese, qual é a situação? Você vai pegar essa primeira situação, mencionar no seu primeiro parágrafo de argumentação. Com isso, você inicia a defesa dessa tese com o seu primeiro argumento. E qual é a dica? Para ficar uma argumentação mais rica, você precisa procurar quais as possíveis áreas de conhecimento que vão dialogar com essa situação de tese. A dica é sempre procurar áreas de conhecimento voltadas para as ciências humanas, tipo história, tipo sociologia, tipo filosofia, citar um sociólogo. Por exemplo, você pode puxar aí um Durkheim, né, que é um grande sociólogo que trabalha ideias que envolvem a questão da sociedade. Com isso, você argumenta, defende a sua primeira situação de tese. Feito isso daí, passa para o segundo parágrafo. Qual é o papo? A mesma situação. Só que aí você não vai repetir os argumentos. Você vai buscar o quê? A sua segunda situação de tese, que você defendeu lá. E aí, da mesma forma, escolher uma outra área de conhecimento. O corretor quer ver, nesses 2 parágrafos de argumentação, como você domina, como você está em termos de autoria, para buscar área de conhecimento e relacionar com as 2 causas que você identificou lá na sua situação de tese. Se nós formos observar, o nível de pontuação e o nível de competência é bem claro. Pegando o parágrafo de tese e os 2 parágrafos de argumentação, nós temos aí já 3 competências que o Enem avalia. A competência 2, que ele identifica no primeiro parágrafo,
que diz o quê? Compreender a proposta de redação. É aqui que ele percebe. A competência 3 e 4, que trabalha os mecanismos linguísticos e o encadeamento textual, que ele vai perceber como você faz no processo de argumentação. Somando aí, bem feito, você já tem 600 pontos em jogo. E para fechar, o parágrafo de conclusão, que para o Enem, ele avalia isso como competência 5, chamada proposta de intervenção. Quando eu falei no início da aula sobre a questão de ferir os direitos humanos, é exatamente nesse ponto aqui que o corretor vai avaliar como você vai propor a sua proposta de intervenção. E entenda, proposta de intervenção quer dizer resolver o problema. E aí fica mais fácil. Você já escolheu os argumentos, quais são os passos? O aluno tem que pensar assim, bom, existe agentes dentro da estrutura social que são responsáveis por essa resolução. O Estado, a sociedade e a mídia. Professor, eu posso usar esses 3 agentes? Pode, porque para o corretor do Enem, o que ele vai avaliar? Se há proposta ou se não há proposta. Há proposta, ele começa a avaliar. Quando não há proposta, em nenhum momento se menciona o agente nem as ações que devem ser feitas. Quando isso acontece, ele pode te dar diretamente a nota 0 nessa competência. Veja bem, não é 0 em toda a redação, é para essa competência, que corresponde exatamente, cada competência, 200 pontos. E aí, quando você identifica o que fazer, quem fará e como fazer na proposta de intervenção, você está detalhando. Se nós vamos observar toda a estrutura até aqui, nós temos aí, olha, 7 linhas, 7 linhas, 7 linhas e fechando 9 linhas, um total de 30 linhas. Então, qual é a situação? Você verifica que a estrutura está pronta. E a última competência que é avaliada é a competência 1, que são todos os possíveis desvios que você não pode cometer. Mais a conjunção com mais advérbio de intensidade, os erros ortográficos, as concordâncias, a questão da regência, isso tudo é avaliado na competência 1. Pronto, tu tens aí a estrutura. Agora, é claro, tudo isso aqui, ele começa a realmente se consolidar quando você pega, entende todo o processo e começa a produzir várias vezes. Por exemplo, ano passado, a maioria dos alunos que tiraram nota 1000, eles produziram redações durante um ano por volta de 62, 72 redações até a prova do Enem. Ou seja, para a produção de texto exige prática. E por falar em prática, né, todo mundo pergunta quando a gente fala, você é professor de redação? É uma pergunta que mais se faz, né? Qual é o tema de redação do Enem? Bom, eu vou começar essa aula com vocês, né, que nós teremos outros encontros, com propostas de redação que você já precisa pensar, pesquisar, né, e fazer a prática desses textos. Mas antes de pesquisar, qual é a primeira sugestão aí e uma sugestão para um possível tema? A banalização do suicídio e os transtornos mentais, que é um tema que esse ano esteve muito aí em jogo, com aquelas brincadeiras, né, da baleia azul, envolvendo adolescentes, crianças. É um tema muito forte, que você precisa identificar os problemas e propor uma solução. E a segunda, o desafio da acessibilidade no Brasil. Saber o que é acessibilidade para propor a solução. E a última, os desafios da educação especial e inclusiva no Brasil, que é um dos grandes desafios que as crianças no nosso país enfrentam em relação às escolas. Essas aí são as propostas, né, que nós estamos colocando para você. Qual é o seu papel agora? Pesquisar sobre essas propostas, fazer as produções, treinar. Qualquer área de conhecimento, qualquer professor de redação da tua escola, dos teus cursinhos, eles têm esse formato que eu mostrei para vocês aqui. Por quê? Esse é o formato que está na cartilha do Enem, que você pode baixar na internet, lá no site que trabalha com o Enem, né, que é o INEP, e lá você tem todo um manual de redação de como trabalhar, todas essas competências. Bom, fica por aí essas dicas e, é claro, não deixe de
Na próxima aula, a gente vai dar outras dicas em relação à questão da argumentação textual. Valeu? Um forte abraço e nos vemos na próxima aula. Olá, você de casa! Eu sou o professor Ricardinho Ribeiro e é uma satisfação imensa estar aqui com você mais uma vez nessa aula maravilhosa do Propaz. Tenho certeza que hoje você vai ter uma surpresa imensa, porque a nossa aula de matemática vai ser assim, ó, cara a cara, eu e você, tá beleza? A gente vai tentar montar uma ideia para você e eu espero que você consiga entender você que está aí em casa, beleza? O tema de hoje, o objeto do conhecimento de hoje é a análise combinatória, é a habilidade 2, tá? É identificar padrões de princípios e contagens, tá bom? E a gente vai começar com o primeiro princípio, que é o princípio aditivo. Atenção você, princípio aditivo, você que está em casa, não vai se esquecer. O princípio aditivo, ele trabalha com hipóteses. Como assim, Ricardinho, trabalhar com hipóteses? Imagina que você chega a uma lanchonete, por exemplo, e você está com muita sede, tá? E quando você chega com a atendente, por exemplo, e você pergunta, ó, o que tem para beber? Eu quero beber algo, estou com sede. E aí, o grande detalhe aí, nesse detalhe todo, é que você vai consumir apenas uma única bebida, é claro. A atendente diz para você assim, ó, Ricardinho, eu tenho refrigerante, tenho água, tenho suco, beleza? Refrigerante eu tenho 2 tipos, água eu tenho 2 tipos e suco eu tenho 3 tipos. Bem, a minha pergunta é simples para você numa análise combinatória. De quantas maneiras diferentes você poderia consumir uma bebida? Observe que a análise combinatória, nesse caso, é a parte da matemática que se preocupa em calcular o número de possibilidades que algo pode acontecer. E nesse caso você quer consumir, fala para mim, consumir o quê? Uma bebida. E para consumir uma bebida você tem quantas hipóteses? Fala. 3, isso, perfeito. Quem é? Participa em casa. Quem é? Água, suco e refrigerante. Quantos tipos de água? Bora ver se você lembra. Presta atenção na aula. 2 tipos de água, 2 tipos de refrigerante e 3 tipos de suco. Por que, Ricardinho, chama-se princípio aditivo? Justamente são essas hipóteses que vai trazer um elemento importantíssimo nesse caso. É o elemento ou. Como você quer consumir uma única bebida, você pode beber água, ou refrigerante, ou suco. E como você tem para a água 2 possibilidades, para o refrigerante 2 possibilidades e para o suco 3, ficaria 2, mais 2 e mais 3. 2 mais 2, 4. E 4 mais 3, 7. Você trabalhou com hipóteses, você trabalhou com o elemento ou, não te esquece disso. Você poderia beber água, ou suco, ou refrigerante. Esse é o chamado princípio aditivo. É quando você trabalha hipóteses e quando você entra com o elemento principal, o elemento ou. Basta você verificar o número de possibilidades em cada uma delas e somar. Por isso, o princípio óbvio é chamado de princípio aditivo. Vamos fazer uma comparação que agora você aí em casa vai entender. O princípio multiplicativo, Ricardinho, como é que funciona isso? Presta atenção. O princípio multiplicativo, ele difere do aditivo, obviamente, você está entendendo. Aditivo, soma. Multiplicativo, obviamente, multiplica, perfeito. Só que qual é a diferença? Como é que eu entendo isso numa questão? Ainda há pouco você foi a uma lanchonete e pediu uma bebida. Então era água, ou suco, ou refrigerante. Agora, vamos imaginar, raciocina comigo, que você queira se vestir. Olha para mim hoje, ó, Ricardinho estava aqui bonitinho, todo lindo, mas o que aconteceu? Antes de vir para cá, eu estava num dilema terrível. Abri meu guarda-roupa, eu tinha camisas, tinha calça, não é isso? E tinha o calçado, o tênis. Só que presta atenção, de quantas maneiras eu poderia me vestir? Eu tenho camisas, calça e tênis. Ricardinho, ainda agora eu tinha água, suco e refrigerante. E eu tenho camisas, calças e tênis.
Qual é a diferença? A diferença está no elemento principal, no elemento da sua interpretação. Observa que agora, para eu poder me vestir, para eu vestir um conjunto do jeito que eu estou aqui com você, eu preciso escolher uma camisa, raciocina, e uma calça e um tênis. E é esse E, você aí de casa, é esse E que vai diferenciar as etapas das hipóteses. Ainda há pouco, eu tive que escolher água ou refrigerante ou suco porque eu tinha uma única bebida para consumir. Agora não, eu preciso me vestir. Eu preciso de um conjunto camisa, calça e tênis. Então eu preciso escolher a camisa e a calça e o tênis. Observe você em casa que eu não poderia usar a hipótese aqui. Imagina vocês, meus amigos, imagina você aqui, toda a rapaziada aqui da TV Cultura, e aí eu dizer para eles assim, meu amigo, será que eu vou de calça ou camisa? Seria terrível aparecer na televisão assim. Então, não encaixa a hipótese aí, encaixa as etapas. Vamos supor que eu tenho 5 tipos de camisa, 2 calças e 2 pares de tênis. Então eu pegaria esses 5, multiplicaria pelo 2 das calças e multiplicaria pelo 2 dos tênis. 5 vezes 2, 10 e 10 vezes 2, 20. Nesse caso, eu teria 20 maneiras diferentes de me vestir. Onde, na primeira eu trabalhei o ou, por conta das hipóteses, e agora eu trabalho o e, por conta das etapas. O ou, eu tenho o detalhe importante do princípio aditivo. E o e, o detalhe importante do princípio multiplicativo. Não esquece desses detalhezinhos importantes. O ou soma e o e multiplica. Bem, mas a análise combinatória ainda trabalha com 3 tópicos extremamente importantes. O arranjo, a combinação e a permutação. Vamos começar pela permutação. Olha você aqui comigo, ó. Chega aqui. Isso, jacaré. Beleza, garoto? Olha só. A permutação, gente, permutar significa troca. Uma troca, trocar. Trocar de lugar, trocar de posição, enfim, objetos, né? Quando você vai arrumar a casa, por exemplo, ai, meu Deus, eu não gosto mais dessa casa do jeito que ela tá. Então você vai, traz o sofá para cá, joga a poltrona para ali. Você está fazendo o quê? Uma permutação. Imagina que você está numa fila e quer trocar de lugar com alguma pessoa. Isso é uma permutação. A grande ideia da permutação é a troca, tá bom? E para você prestar atenção nesse detalhe agora, ó, quando você tem uma permutação, você apenas vai organizar o processo. Vamos colocar exemplos bem simples para você entender. Vamos lá. Vamos imaginar que vai ter um final de semana prolongado aí, por exemplo, sexta, sábado e domingo. E aí, Ricardinho não vai viajar. Ricardinho vai ficar em casa, vai pegar uns filmes, vai assistir um filme na sexta, um filme no sábado e um filme no domingo. Imagina, por exemplo, né, um filme de romance, um de terror e um de comédia. Beleza, show de bola. Romance, terror e comédia. Participa aí em casa. Quantos dias eu tinha? Fala pra mim. 3. Sexta, sábado e domingo. E quantos filmes eu tenho para assistir? Fala pra mim. Também 3. Observe agora que eu não vou precisar escolher. Eu vou assistir todos esses filmes. Eu vou assistir. O que eu preciso ter o cuidado é apenas de organizar. Será que eu assisto terror, comédia e romance? Ou romance, comédia e terror? Ou comédia, romance e terror? É aí que está o detalhe da permutação. Que pergunta ele vai me fazer, professor? Ele vai querer saber de quantas maneiras diferentes você poderia organizar o seu final de semana para assistir esses filmes. E aí, gente, isso caracteriza por uma permutação. Observa que a grande sacada da nossa aula hoje é apenas identificar esses padrões. Saber quando você tem um princípio aditivo, saber quando tem um princípio multiplicativo e, finalmente, nesse caso, saber quando você tem uma permutação. Observa que cada uma dessas características diferencia um tópico do outro, tá bom? Ou para o aditivo e
para o multiplicativo e no caso da permutação, você vai ter que ter o cuidado de ler no texto que ele tem quantos filmes? 3. Para assistir um por dia, obviamente, em quantos dias? 3 dias. E aí caracteriza uma permutação. Ricardinho, você poderia dar um outro exemplo? Claro! Um exemplo que é muito usado, um exemplo que você tem que estar atento a esses detalhes. Eu tenho uma estante, tenho 4 livros. Física, Química, Biologia e, obviamente, a Matemática. De quantas maneiras você poderia organizar esses livros numa estante? Observa que poderia ser Física, Química, Biologia e Matemática, ou Matemática, Física, Química e Biologia. Observa que você não vai precisar escolher quem vai ficar na estante ou não. Você vai colocar todos. Diz para mim, qual é o único detalhe que tu tens que perceber? Que você vai organizar. Fica com essa palavra na tua cabeça, fica com essa palavra na mente. Organizar. Você tem 4 livros e tem 4 lugares para colocar esses livros, o que caracteriza uma permutação. Tá? Vamos para o próximo. Os 2 que você tem que ter mais cuidado, porque eles são muito próximos um do outro, muito parecidos. É o arranjo e a combinação. Bem, o arranjo. Raciocina comigo numa situação como essa. O arranjo. Vamos imaginar que uma empresa ofereça 3 vagas. Um para técnico, um para analista e o outro para design. Por exemplo, essa empresa, ela está te oferecendo 3 vagas. Uma para analista, técnico e design. Só que 5 pessoas se candidataram para essas vagas. Responda você de casa. Quantas vagas são? Isso, 3. Quantos candidatos são? 5. Será que essa empresa consegue absorver tudo? Meus parceiros aqui do estúdio, 3 vagas. Apenas 5 pessoas se candidatando. Vai ter condição? Não vai ficar gente de fora, não vai? O que a empresa vai ter que fazer? Fazer uma escolha. E essa escolha, meus amigos de casa, caracteriza um arranjo ou uma combinação. Atenção agora. A escolha caracteriza um arranjo ou uma combinação. Porém, além de escolher, essa empresa vai ter que organizar. Eu escolho 3, beleza, mas eu vou ter que organizar. Quem vai ser o analista? Quem vai ser o design? Quem vai ser o técnico? E quando a empresa escolhe e depois organiza, isso caracteriza um arranjo. Porque as funções que eles vão exercer são diferentes. Isso, cara, é danado. São diferentes. 3 vagas e quantas pessoas? 5. Funções idênticas ou funções diferentes? Professor, funções diferentes. Então eu escolho e faço o quê? Organizo. E quando eu escolho e organizo, eu caracterizo essa análise como um arranjo. Professor, e a combinação para a gente fechar a aula? E a combinação? A combinação também é o mesmo esquema, só que presta atenção. A empresa oferece 3 vagas, atenção agora. 5 pessoas se candidatam, ok, 5. Quantas vagas? Diz para mim. 3, beleza. Quantas pessoas? Diz para mim. 5. Só que olha atenção agora. A primeira vaga é para técnico, a segunda vaga é para técnico e a terceira vaga é para técnico. Moleque, quantas vagas eu tenho? 3. Funções idênticas ou funções diferentes? Funções idênticas. Eu preciso escolher? Claro que preciso escolher. São 5 pessoas, são 3 vagas. Eu preciso escolher. Só que tem um detalhe. Eu apenas escolho. Não é você de casa? Aí, jacaré. Eu apenas escolho. Por que eu escolho? Porque as funções são idênticas. Eu não me preocupo em organizar. E quando você apenas escolhe, você tem uma combinação. Raciocina comigo para a gente fazer o resumo e encerrar nossa aula com chave de ouro. Quando você tem hipóteses, você usa o ou, e o princípio chama-se princípio aditivo.
Quando você tem etapas, você usa o E, camisa E, calça E, tênis. Você usa o princípio multiplicativo e, obviamente, você multiplica. No caso dos três mais importantes, atenção, permutação, arranjo e combinação. A permutação você apenas organiza. Você tem 3 filmes e 3 dias. O arranjo, atenção, você escolhe e organiza, porque as funções são diferentes. E a combinação, você apenas escolhe, porque as funções são idênticas. Numa próxima, a gente volta com você, exemplificando cada um desses detalhes e resolvendo questão. Muito obrigado mais uma vez pela tua audiência e conto com você nas próximas aulas. Não esqueça de visitar a nossa fanpage no Propaz Enem, tá bom? Com dicas e principalmente com as datas dos nossos próximos aulões. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente! Olá, gente. Eu sou o professor Júlio Chartia, de História, e hoje nós vamos trabalhar um tema de grande incidência na prova do Enem. Vamos falar hoje sobre o regime militar no Brasil. Todos sabem que o regime militar no Brasil foi um período que durou 21 anos. De 1964 até 1985, o Brasil viveu o chamado regime ditatorial. Um período de grande efervescência, um período de grandes manifestações. Claro e evidente que nós não podemos falar de todo o período aqui, que não há tempo para isso, mas nós vamos pontuar algumas coisas importantes sobre esse período tão marcante da nossa história. Claro, o objeto de conhecimento tão importante como esse, nós temos que analisar esse objeto e interligar com as competências e com as habilidades do Enem. Então vamos ver o que nós podemos trabalhar dentro das competências e das habilidades com esse objeto de conhecimento. Vamos lá. Olha só, nós podemos trabalhar aqui, gente, no caso, a competência de área 3, a habilidade 14. A habilidade 14, ela diz o seguinte: comparar diferentes pontos de vista presentes em textos analíticos e interpretativos sobre a situação ou fatos de natureza histórica, geográfica, acerca de instituições sociais, políticas e econômicas. No caso aqui, eu separei a análise sobre os chamados AIs, né? Os AIs foram muito importantes durante o regime militar. Por quê? Porque vai ser exatamente os AIs que legalizaram, que institucionalizaram o regime militar. Uma coisa que nunca podemos esquecer: quando o golpe foi dado, né, o que prevalecia era a Constituição de 1946. Portanto, se os militares eles não criassem os AIs, você percebe que o regime militar ele não teria como funcionar. Então, a importância dos AIs foi fundamental. Geralmente, nós sempre falamos dos 5 primeiros AIs, né? Mas não foram só 5. Você teve pelo menos aí 17 atos institucionais. 1, 2, 3, 4 e 5 são os mais conhecidos. Então é muito importante que o aluno entenda a importância desses AIs para legalizar, para institucionalizar o regime. Entendam, toda e qualquer forma de poder, mesmo que seja uma ditadura, precisa ser legalizado, precisa ser institucionalizado. E aí que entra a importância dos chamados atos institucionais. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui? Olha só, o ato institucional número 1, que começa lá com o Castelo Branco, né? Os primeiros atos institucionais, eles vão começar com o Castelo Branco. 1, 2, 3 e o 4, né? O 5 já vai ser com Costa e Silva. Olha o que determina o AI1. Olha lá. No dia 9 de abril de 1964, foi instituído o AI1, com poderes para, vamos lá, demitir funcionários públicos, civis ou militares. Professor, militares? Militares, civis e militares? Inclusive, essa é uma discussão muito importante que nós temos que fazer, porque a ditadura, apesar de ter entrado para a história como a ditadura militar, nós temos que entender que foi uma ditadura civil e militar, porque você não vai ter a participação somente de militares, né? Outros segmentos civis vão estar envolvidos nesse processo de implementação do regime militar no Brasil, né? Professor, caçados militares? Exatamente. Nós temos que entender, senhores, que dentro do grupo dos militares você tinha dissidências. Nem todos concordaram com a ditadura. E aqueles que não concordavam, acontecia o quê? Eram destituídos, correto?
né? Então aqui você tem esse ponto importantíssimo do AI-1. Outro ponto muito importante, cassações de mandatos, né, de opositores do golpe por um período de 10 anos, queridos. 10 anos. Aqueles que se opunham ao golpe perdiam todos os seus direitos, eram cassados, né, não teriam mais vínculo político com o país por 10 anos. Caiu como se fosse numa espécie de ostracismo, né? Tranquilos? Um outro ponto importante, olha aí. Prisões de todos os opositores, todo e qualquer tipo de oposição deveria ser presa, deveria ser combatida. Eleições indiretas para presidente. Era outra coisa que garantia o AI-1, né? As eleições indiretas para presidentes, certo? Que também vai ocorrer também para governadores, enfim, né? Limitações da sociedade civil na vida política do país. Então entenda, queridos, que os AIs, começando com o AI-1, é que vai legitimar, né, o funcionamento do regime militar, que vai operacionalizar o funcionamento do regime militar. E aí, desses 5 primeiros AIs, né, o AI-5 foi o mais marcante de todos. O AI-5 que começa com Costa e Silva, né, e que vai aí perdurar pelo restante do período militar. Por que, professor, que o AI-5 é o que mais se destaca? Porque simplesmente o AI-5, ele foi o mais violento, ele foi o mais opressor, ele foi o mais marcante, né? O AI-5 determinava o quê? Olha só os pontos principais aqui. A brutalização da ditadura, né, sem data para terminar. O poder para fechar o Congresso, até isso, senhores, até isso o presidente naquela época tinha, o poder para fechar o Congresso, né? E intervir em todas as instâncias do governo, cassação de direitos políticos, né? E do habeas corpus, olha só, até o habeas corpus foi cassado. Para você ter uma ideia do poder que esses militares eles vão começar a se concentrar em suas mãos devido a esses atos institucionais, né? Olha aí, institucionalização da tortura praticada pelo Estado. O AI-5 vai ser o ato institucional que institucionaliza, que legaliza a tortura, né? E aí você já deve imaginar o que deve ter acontecido nesse período com os opositores, né? Agora o Estado, ele tem poder, agora o Estado, ele está legalizado para torturar e para coibir das formas mais violentas que você possa imaginar. Olha aí, censura violenta aos meios de comunicação. Tá? O AI-5 também garantia isso. Uma censura violentíssima a todos os meios de comunicação. Ou seja, não poderia haver nenhum tipo de manifestação através dos meios de comunicação que criticassem o governo, que se colocassem contra o governo. Então, é muito importante você perceber a importância desses atos institucionais como mecanismo que possibilitou o regime militar ser operacionalizado. Professor, então eu posso dizer que a Constituição de 1946 foi ultrajada? Claro que sim. A Constituição de 1946 foi completamente ultrajada com os atos institucionais. Beleza? Agora vamos passar para outra parte muito importante. Nosso tempo é curto, né? Mas vamos passar para outra parte muito importante aqui dessa ditadura militar. Senhores, vocês sabem muito bem que nós tivemos 5 presidentes militares. Primeiro o Castelo Branco, depois o Costa e Silva, depois o Médici, depois o Geisel e, por fim, o Figueiredo, né? Alguns da linha dura, outros da linha branda. Na minha opinião, dos 5 presidentes, o período que foi mais, digamos assim, que mais fervilhou, o Brasil mais fervilhou em todos os sentidos, quer seja no sentido político, econômico ou cultural, sem dúvida nenhuma foi o governo Médici, né? O governo Médici, que começa em 1969 e vai até 1974. O Médici vai assumir depois do Costa e Silva. 1969, Costa e Silva cai doente e Médici vai assumir em seu lugar. E aí, para o governo Médici, né, que foi considerado o auge da repressão, beleza? Nós selecionamos, no caso aqui, a competência de área 5, a habilidade 21, né? O que diz a habilidade 21, queridos? Sempre atentos para a habilidade, sempre tentando fazer essa conexão do objeto de conhecimento com as habilidades, isso é fundamental, né? Olha lá, a habilidade 21 diz: identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida social, né?
identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida social. Queridos, por que o governo Médici, ele foi um governo considerado pela maioria dos historiadores, digamos assim, o ápice da ditadura, o ápice da opressão? Esse governo, senhores, para vocês terem uma ideia, foi exatamente nele que se criou uma frase. Os chamados anos de chumbo teriam ocorrido durante o governo Médici, onde você vai ter torturas, onde você vai ter censuras, onde você vai ter exílios, tá? Vamos dar uma olhada um pouquinho do que aconteceu nesse governo? Olha aí. Reprimir e silenciar os principais líderes da luta armada, né? Como, por exemplo, Carlos Marighella e Carlos Lamarca. Vai ser exatamente aí durante o governo Médici que você vai ter as guerrilhas urbanas e rurais, onde você vai ter essas duas grandes expressões aí desses movimentos guerrilheiros, que não há tempo de nós aprofundarmos essa parte das guerrilhas, né? Lamarca e Marighella, sem dúvida nenhuma, vão ser dois grandes ícones aí nesse movimento, tá? É exatamente aqui que você vai ter, já no finzinho do governo Médici, né? Você vai ter também aí o finzinho da guerrilha do Araguaia, que acaba em 1975. A guerrilha do Araguaia, que vai acontecer exatamente aqui na nossa região. O movimento guerrilheiro que vai se formar ali naquela região chamada Bico do Papagaio, né? Entre Roraima, entre Pará e Maranhão. Uma região de difícil acesso, onde jovens, né? Jovens de classe média vão exatamente, muitos deles, né, recém-formados ou formados, vão largar a sua casa e vão exatamente para o meio da selva, organizar um movimento para tentar acabar com o governo, para tentar derrubar o regime militar. Certo? Vai ser exatamente nesse contexto, tá? Controle da grande imprensa silenciada, né? Atuação da teologia da libertação. É um momento também marcante da teologia da libertação, onde você vai ter exatamente dentro da Igreja Católica um grupo de indivíduos que vão exatamente, né, digamos que se colocar contra o regime, que vão ajudar os opositores ao regime militar. Mas isso também é uma conversa muito longa que não há tempo de nos estendermos nesse momento, tá? Nessa temática, correto? Vem também aqui, gente, uma coisa muito marcante do governo Médici, dentro do campo econômico. Fora as agitações políticas, as agitações sociais, você tem a questão econômica que também foi muito marcante. É durante o governo Médici, meus queridos, que ocorre o famoso milagre econômico, né? O milagre econômico, ele vai exatamente marcar esse período. Mas, professor, o que teria sido o milagre econômico que ocorreu durante o governo Médici? O milagre econômico, gente, foi um momento em que o Brasil, ele passou por um surto de desenvolvimento, né? Para você ter uma ideia do desenvolvimento econômico que o Brasil passou nesse período, que o Brasil chegou a crescer, o PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, chegou a crescer 13%, oscilava entre 7% e 13%. Estradas foram construídas, né? Como foi o caso da Transamazônica, né? A indústria vai se desenvolver, começa no Brasil a se respirar um ar de desenvolvimento, um ar de industrialização, um ar de crescimento, tá? E toda essa atmosfera desenvolvimentista, certo? Toda essa atmosfera desenvolvimentista, que vai ser muito marcante nesse momento aí, tá? Vai acabar levando a um sentimento nacionalista muito grande. Só que esse sentimento nacionalista que vai ser desenvolvido nesse momento, ele vai ser estimulado pela propaganda. O governo Médici, queridos, tinha uma propaganda muito bem articulada, certo? E essa propaganda, ela vai fazer o quê? Hein? Ela vai exaltar a nação. Ela vai exaltar o governo do presidente. E esse nacionalismo exacerbado, esse nacionalismo exagerado é que nós chamamos de ufanismo, né? O ufanismo vai ser muito marcante. Mas aí tu podia perguntar, professor, então por esse lado foi legal, né? Porque o Médici, apesar de ter sido um presidente onde a violência foi muito marcante no seu governo, mas pelo menos o Brasil cresceu economicamente. É aí que você tem que ter muito cuidado. Por quê? Você deve se fazer duas perguntas. Primeiro, esse crescimento econômico que o Brasil teve, no chamado milagre econômico, foi para quem? Né? Para quem foi esse crescimento?
Será que esse crescimento beneficiou as elites ou será que esse crescimento beneficiou a população? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta que deve ser feita: qual foi o custo para o Brasil desse milagre econômico? Né? Quais as consequências para o Brasil desse milagre econômico promovido pelo governo Médici? Acreditem em uma coisa, queridos, sem dúvida nenhuma, durante o governo Médici, esse milagre econômico beneficiou, sim, bastante gente, mas pessoas da elite. Porque nunca houve uma concentração de renda tão grande como durante o governo Médici. Sem dúvida nenhuma, os ricos se beneficiaram com esse crescimento econômico. A elite, a mesma elite que sustentou o golpe, a mesma elite que sustentava os militares no poder, tá certo? E um outro detalhe, se nós formos fazer uma reflexão crítica, você vai perceber que esse milagre econômico, ele vai ter um custo muito alto para o Brasil. Por quê? Porque para construir estradas, para investir em indústrias, para abrir fábricas, era necessário capital. E esse capital que vai subsidiar todo esse crescimento econômico, ele vai ser o capital internacional, ele vai ser o capital estrangeiro. Sobretudo, queridos, sobretudo o capital norte-americano. Indústrias multinacionais vão invadir o Brasil. Para você ter uma ideia, queridos, o saldo desse crescimento econômico, o saldo desse milagre econômico, foi uma dívida externa que na época do Figueiredo chegou a bater 200%. Herança do Médici, tá? Então, quando se fala no milagre econômico, nós temos que analisar muito bem e ter muito cuidado. Primeiro, quem foi que beneficiou? Segundo, foi à custa de quê? Né? Quais as consequências desse milagre brasileiro, desse milagre econômico? Mas aí é claro e evidente que o Médici não estava ligando muito para isso, né? Ele queria exaltar o seu governo, ele queria exaltar o sentimento de nação, né, de nacionalismo. Até porque, meus queridos, essa propaganda que exaltava o governo e exaltava a nação era uma das maneiras de camuflar um governo tão violento. Era uma forma de amenizar o regime do Médici, esse regime tão violento e tão marcante que foi. Correto? Então propagandeava-se maravilhas do governo, começou a se criar frases como, por exemplo, Brasil, o país que vai para frente, né? Frases como, por exemplo, ninguém segura mais esse país. E aí, meus queridos, tem mais um detalhe ainda, importantíssimo, que eu acho que aí foi até uma sorte do Médici, né? Ele se aproveitou muito bem disso. Para acabar de completar, no segundo ano do governo Médici, 1970, Copa do Mundo no México. Vocês sabem que o brasileiro ele é apaixonado por futebol. Copa do Mundo no México, 1970. Forma-se uma seleção brasileira espetacular, né? Uma seleção brasileira, gente, espetacular é formada. Homens que entrariam para a história, que marcariam seus nomes da história, como, por exemplo, Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino encantariam o mundo com futebol de primeira. Né? 1970, o Brasil vence a Copa, encanta o mundo e a propaganda se aproveita disso. O futebol vai ser utilizado a serviço da política, certo? O Brasil vence a Copa de 70. Tá? Esses jogadores aqui saem como deuses. O povo brasileiro na atmosfera, né, naquele sentimento de alegria, né, naquele sentimento de orgulho de ser brasileiro porque conquistou a Copa. Então a propaganda vai associar exatamente esse sentimento, vai se aproveitar desse sentimento de euforia que se vivia pela conquista da Copa e vai canalizar para as realizações do governo Médici. Correto? Aqui nós temos, senhores, um pequeno vídeo que mostra exatamente a final da Copa de 70. A final da Copa de 70 entre Brasil e Itália, que se não me engano foi 4-1 o jogo, criou-se nessa época até uma música que encantava as mentes e os corações, falando de união, falando de progresso. A letra da música dizia: 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Vamos todos juntos, pra frente Brasil, salve a seleção. Então perceba que até a letra da música é uma letra que fala de união, que fala de progresso, que fala de avanço,
Você está entendendo? Dá uma olhada aqui, só para nós podermos fechar, certo? Como é que foi essa questão desse ufanismo, né? Que vai ser muito bem trabalhado aí pela ditadura do Médici. Olha só. Em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil. Do meu coração, todos juntos vamos pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Todos juntos vamos pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos pra frente Brasil, Brasil. Então, meus queridos, como nós podemos perceber aí no vídeo, toda essa atmosfera de euforia pela conquista da Copa, a propaganda do governo Médici vai se aproveitar muito bem disso para exaltar a nação, para exaltar o próprio governo e principalmente para camuflar o lado muito violento, do governo Médici. Foi um grande prazer estar com vocês. Até uma próxima oportunidade. Um abraço forte.